Todo sentimento é uma ferramenta. A ferramenta pode ser utilizada para o bem ou para o mal, vai depender do que você fizer com ela. É isso aí. Todo sentimento, ferramenta. Lembre-se disso. Sentimento, ferramenta. Ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de quem usa. Não é a ferramenta. Todo sentimento é uma ferramenta neutra. Neutra. Nem é boa e nem é ruim. Como assim? Depende de quem estiver utilizando esta ferramenta. Então, lembre-se disso. Sentimento, ferramenta. Ferramenta neutra. Neutra, nem boa nem ruim. Eu defino a utilidade desse sentimento, beleza? Bora lá? Primeiro lugar, sentimento, o frio. O frio é bom ou ruim? Depende. Para mim, 10 graus eu estou congelando. 10 graus já é um baita de um frio. Não gosto, se desceu disso, nunca tive menos de 10 graus e provavelmente não quero. Quero sim, vou testar isso um dia ainda, tá? Mas a verdade é que menos de 10 graus eu já não suportaria assim tão facilmente. Já tem gente que 10 graus tá assim, suando. Ou seja, depende. O sentimento depende de quem for utilizar. Se você for uma pessoa preparada para o frio, 10 graus está tranquilo, é só colocar uma blusinha a mais, um casaquinho a mais, tal, e você tá de boa. Se você tiver assim, a paisana, igual eu tô aqui, 10 graus vai estar terrivelmente frio, com a pessoa que não está acostumada como eu. Então, grave isso daí. Sentimento, ferramenta. Ferramenta, utilidade. Então, eu defino a utilidade para o meu sentimento. Como assim? A grande questão é quem ou o que define a utilidade. Beleza? Bora lá. Sentimentos ditos como bons. Cara, o primeiro sentimento que se fala, quando fala de bom sentimento, fala assim sobre amor. Não gosto de tratar o amor como sentimento. Mas vamos precisar falar dele como sentimento aqui. Porque o amor, gente, o amor é uma pessoa, o amor é Jesus. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se você não ama, é porque você não tem Deus, não tem Jesus. Mas isso daí é assunto para outro vídeo, outra aula, ok? Não vai ser hoje. Apesar de ser dia dos namorados, né? Fica a dica. Tá, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o amor e vamos reduzir o amor ao ponto de um sentimento, ok? Então nós vamos tratar a partir de agora, com dor no coração, vamos tratar o amor como se fosse só um sentimento, beleza? Então vamos partir para cima. Tá, sentimentos ditos como bom. O amor é um sentimento bom. E se for o amor pela mulher do outro? Pode? Não, né? Claro que não. Se for amor ao pecado? Não rola, né? Então, não é culpa do amor, não é culpa do sentimento, é a utilidade que você está dando para ele. Um outro sentimento que é bom, alegria, sorria. E se for para ser alegre com a desgraça dos outros, pode? Também não. Então, alegria é neutra também, sou eu que defino. Outro sentimento, sono. Sono é bom ou é ruim? Depende. Se dorme de menos, se dorme de mais. Por exemplo, se for uma pessoa que dorme pouco igual eu, cara, como eu queria dormir até 10 horas, mas eu não consigo, acordo, o cérebro fica mandando acordar. Beleza? Fome. Fome é boa ou ruim? Depende. Provavelmente você nunca na sua vida passou fome de verdade, né? E se eu tô falando para alguém que passou realmente fome, doído, né? Mas a fome, ela não é um sentimento, é um sentimento neutro. Ela pode ser boa ou pode ser ruim, se estiver sob controle. Então, vamos ao princípio. Paulo Vieira, no seu livro O Poder da Ação, ele faz uma menção a essa frase, não é dele, mas eu vou mencionar ele. Ele diz bem assim, que 10% é o que acontece com você. Okay? O fato, o ocorrido, 10% do que acontece com você. 90% é o que você faz com aquilo que acontece com você.
Existem autores que divergem, passa para 5, passa para 15, passa para 20. Eu gosto desta de 10 por 90. 10% é o que aconteceu comigo. 10% é o meu sentimento. Então, 90% é o que eu faço com o meu sentimento. Ok? Bora lá. Sentimentos ditos como ruim. O primeiro da lista. Dor. Dor é um sentimento bom ou ruim? Depende. Depende do quê? Cara, se não fosse a dor, se você não sentisse dor, você não ia saber que você está com uma doença, você não ia saber que você está se queimando e você poderia se ferir gravemente sem saber. Então a dor é um sentimento que pode ser bom se for bem utilizado, ok? A raiva. Vamos falar do ódio. A raiva o ódio é uma potencialização da raiva, beleza? Já ouviu aquele ditado? Já viu aquela frase que as pessoas falam bem assim? Hoje eu tô na força do ódio. Vai pra academia na força do ódio. Cara, levanta 5 da manhã pra ir pra academia na força do ódio. Quem vai na academia nesse horário, vai tranquilo, vai sorrindo, são pessoas plenas, ó, bate palma pra elas. Mas tem gente que vai pra academia na força do ódio. Então o que ela pega? Ela pega o ódio e canaliza pro bem. E aí o ódio tem uma utilidade. Ok? Ansiedade. Ansiedade é um sentimento. Ansiedade é um sentimento. Pode ser um sentimento, sim. Pessoa ansiosa, para que serve a ansiedade? Cara, a ansiedade ela é sua amiga. A ansiedade ela serve para poder deixar você, vamos colocar assim, preocupado, mas não seria a definição correta, né? Mas vamos colocar assim. A ansiedade te remete ao futuro. Imagine você tem uma prova na segunda-feira. Se você não for uma pessoa que tem um certo nível de ansiedade, você não vai estudar no final de semana. A ansiedade ela serve para você ficar preocupado com o futuro. Então ela te remete ao futuro. E é um sentimento que é bom. Quanto a sentimento, é bom. Calma lá, tá? Calma lá, aguenta as pontas. E a depressão? A depressão, o tanto que a ansiedade te joga para frente, para o futuro, a depressão te faz você olhar para trás. E o que está atrás da nossa vida? A ansiedade na frente, depressão atrás. E o que está atrás, o que passou, serve para quê? Serve para alguma coisa útil? Sim. O passado, ele serve como base de conhecimento. O passado, eu posso pegar as minhas experiências boas e ruins e trabalhar elas para que elas me instruam no meu presente, me auxilie a ficar no presente. Eu pego as experiências de besteira, de coisas erradas que eu fiz e aí eu pego a dor do passado e utilizo ela no presente. Ela pode ser, eu posso tratar a depressão como se fosse um sentimento e eu posso utilizar ela como se fosse um sentimento, uma utilidade, um sentimento bom. Né? Todo sentimento, uma ferramenta. Toda ferramenta neutra. Mas aí, qual é o problema? Quando o sentimento ele fica descontrolado. Todo sentimento descontrolado vira uma patologia, vira uma doença. Quando a ansiedade ela passa de ser um sentimento, ela extrapola o limite do sentimento, ela vira uma doença. Quando a alegria, vamos pegar outro sentimento, se ela extrapola, vira uma doença. A depressão, o amor, a dor, a raiva, tudo fora de controle vira uma doença. Tá, mas é bem verdade que existem ferramentas que são mais fáceis de se lidar, são mais seguras de se utilizar. Por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, um revólver. É uma ferramenta boa ou ruim? Se você entendeu, você vai falar bem assim? Depende. Então é o seguinte, o revólver é uma ferramenta boa ou ruim? Depende de quem está usando. Se for um policial,
E a gente entende, se for um policial, é uma ferramenta boa, porque a gente entende que ele está nos defendendo. Se for um bandido, uma ferramenta ruim. A mesma ferramenta pode ser boa ou ruim, depende de quem estiver usando. Só que um revólver não é uma ferramenta que é facilmente utilizada. Precisa de conhecimento, de treino, de capacidade para você poder utilizar essa ferramenta. Mas se você tiver o conhecimento necessário, você consegue utilizar essa ferramenta para o bem. Vamos pegar um exemplo mais tranquilo, mais na nossa realidade. Por exemplo, uma faca. Uma faca é uma ferramenta para uma criança, boa ou ruim? Depende da idade da criança. Por exemplo, se for uma criança de 3 anos, a faca é uma péssima ferramenta, não pode ser usada, é muito perigoso. Agora, se for o meu filho, por exemplo, que tem 12 anos, me auxiliando na cozinha, é uma boa ferramenta, ele está ajudando o pai, ele está cozinhando, né? Então é uma boa ferramenta, entendeu? A alegria, quando ela extrapola, a pessoa vira um palhaço. O amor sem limite vira doença. E aí eu quero remeter a Mateus 22, versículo 39. Eu leio na revista atualizada que diz bem assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, cara, é um limite perfeito, porque se você ama o seu próximo além de você, você se desvaloriza. Se você ama o seu próximo a menos que você, abaixo de você, cara, você está depreciando o seu próximo. Então o limite ali é você. Ame o teu próximo como a si mesmo. E quando a ansiedade vira doença, né, Mateus 6,25 diz: não andeis ansiosos. E se você sentir ansiedade todo o tempo, o que fazer? O que fazer? Calma lá. Depressão. Cara, a depressão ela é útil se ela estiver sob controle. E nós vivemos numa época em que não existem controles. A raiva, o medo, todas elas são ferramentas que precisam de controle. Assim como bons sentimentos, como alegria, amor, precisam de controle, esses sentimentos, todos eles precisam de controle. E como que você controla o seu sentimento, meu amigo? Como que você controla o seu sentimento? Presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Não é pecado sentir. O pecado está em consentir com um determinado sentimento que pode levar ao pecado. Eu posso usar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Jesus chegou no templo com um chicote e desceu além todo mundo. E aí a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Não é o problema, não foi a ira. Jesus tem momentos, eu quero mencionar aqui em Mateus 26, 37 a 38, para você poder dar uma olhada. Jesus com sentimento de depressão fortíssimo. Davi, Salmo de Davi. Eu quero só mencionar Davi, Salmo de Davi, 42, versículo 11, Davi angustiado. 2 Coríntios 6, 10, Paulo, grande Paulo, angustiado, triste. E tem gente que fala que depressão é frescura, né? Dói, né? Ansiedade é frescura, dói, né? Mas como se livrar disso? Autoconhecimento. Você tem que saber qual é o seu limite, você tem que saber o que você gosta, você tem que saber o que você não gosta, você tem que saber até onde vai a sua racionalidade, até aonde você vai. Quero deixar essa frase aqui também. Diz assim: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Deixe de ser infantil e comece a agir com sabedoria. Filipenses 4, versículo 6 diz para a gente não andar ansiosos, né? Então eu quero dizer assim para vocês: aprenda a identificar a crise.
Saiba quando ela está chegando. Se conheça. O sentimento, ele pode ser moldado pelo meio. E vou colocar uns exemplos bem esdrúxulos aqui, né? Você vai visitar a sua sogra, você sabe que lá vai ser um clima pesado. Você precisa ir, ok? Precisa ir. Você se prepara antes, você se prepara durante e você se prepara depois. Se conheça, saiba os limites. Se você não pode fugir também, né? Nunca visitar a coitadinha da sogra, porque vai ser importante para o seu cônjuge. Mas você tem que aprender quando a ansiedade está chegando. Quando ela estiver batendo a sua porta, você tem que combater ela. Quando a depressão estiver encosquetando no seu ouvido, você tem que combater ela. Tem que combater. E eu quero terminar aqui dizendo, fazendo referência a esse versículo que está sendo meu mantra, sabe? Eu estou nessa jornada de busca de autoconhecimento, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Eu estou nessa jornada de aprender a lidar com as emoções e João 10:10, cara, fala bem assim: o ladrão veio para roubar, para matar e destruir. Agora saca só, eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer vida, vida em abundância. Vida em abundância. Se você estiver vivendo uma vida medíocre, você não está vivendo a vida abundante que o Senhor Jesus tem preparado para você. Se você está vivendo uma vida, você tem um empreguinho ruim, tem alguma coisa de errado. Se você está vivendo uma vida mais ou menos, tem alguma coisa de errado. O que Jesus tem para nós é que nós tenhamos uma vida abundante. Uma vida abundante. E para ter uma vida abundante, a gente tem que parar de fazer o que a gente quer e começar a fazer o que a gente precisa. Tomar as rédeas da situação. Começar a utilizar os sentimentos não como uma desculpa para poder perder o controle. Eu só fiz isso por causa daquilo. Você começar a utilizar os sentimentos com sabedoria. Sim, com sabedoria. Saber dizer não, nossa, cara, o não tem um poder tão grande. O não. Saber dizer não, saber o seu limite, saber quando você é uma pessoa muito nervosa, quando você está começando a sentir aquele sentimento, a depressão chegando, a ansiedade batendo. Fala sério, você sabe quando ela está chegando. Você percebe quando ela está chegando. A verdade é que nós nos acovardamos às vezes. E a gente usa isso como desculpa. Eu sou assim só porque fulano é assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Não é muito maduro, né? Não é muito maduro. Quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle da sua vida é você? Ou você delegou o controle da sua vida para as suas emoções? E as suas emoções, ela vai te destruir. Porque o seu cérebro, eu gosto muito de falar isso, seu cérebro não é seu amigo. Estranho, né? Mas seu cérebro não é seu amigo. Bem, seu cérebro, ele vai trabalhar contra você. E você tem que colocar as rédeas, você tem que colocar o limite. Porque o seu cérebro, ele tem duas funções principais: máximo de prazer, mínimo de dor. Máximo de prazer, mínimo de dor. Tá? Máximo de prazer, mínimo de dor. É isso aí. Tudo que o seu cérebro vai escolher, ele vai escolher dentro dessas diretrizes. Então, você tem que exercer o seu autocontrole, seu autoconhecimento e botar as rédeas no seu sentimento. Botar as rédeas naquilo que você precisa fazer e você sabe que você precisa fazer. Está na hora de ter uma vida plena e uma vida abundante. Está na hora de ter uma vida boa, mesmo aqui nessa porcaria desse planeta, cheio de problemas e dificuldades. Você pode ter uma vida plena, você pode ter uma vida mais amena, você pode ter uma vida tranquila aqui.
mesmo com tanta dor. A promessa é para que nós tenhamos essa vida aqui nessa terra. Nós podemos ter, e eu creio, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Como Elton Euler diz, não vai ser fácil. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Só precisa ser feito. Então, essa é a minha mensagem. Fica com Deus. Que o Senhor Jesus possa estar contigo. E que isso daí sirva para você. Se te ajudou, compartilha, envia para alguém. E que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém?